Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu sou uma mulher de 40 anos e essa história aconteceu quando eu tinha 31. Eu costumava levar meu pitbull, Kido, para nadar em um lago todos os dias durante o verão, só nós dois. O parque onde íamos se chamava Parque do Lago Azul, em uma área mais isolada e pouco movimentada. Havia uma trilha pela mata que nos levava até pequenas praias, onde uma família conseguia ficar de cada vez. Naquele dia em particular, meu cachorro e eu caminhamos até a praia mais distante do estacionamento. Depois de nadarmos um pouco, notei um barco ao longe, se aproximando cada vez mais, como se a pessoa estivesse vindo diretamente para a nossa praia. Eu percebi que era um homem. Então comecei a juntar nossas coisas: o flutuador, a bolsa e o cachorro, para ir embora. Enquanto subíamos uma pequena encosta coberta de grama, o barco chegou à margem. O homem, que parecia bem assustador, saiu do barco, completamente nu. Não havia mais ninguém por perto. Enquanto me apressava para sair de lá com o Kido, o homem gritava algo como: "Você não precisa ter medo, não precisa fugir." Eu continuei caminhando rapidamente em direção à trilha, até que de repente percebi que tinha esquecido meus óculos de sol na praia. Eu tenho os olhos muito sensíveis e naquele período estava com um problema sério de ressecamento ocular. Senti que não conseguiria enxergar direito sem os óculos, então voltei para a praia. Usei meu chapéu de aba larga para bloquear a visão daquele homem nu, que ainda estava vagando por ali. Pedi que ele me entregasse os óculos e ele os pegou. Enquanto ele me entregava, mantive minha visão bloqueada pelo chapéu e o Kido ficou bem próximo de mim, atento. Felizmente, o homem não tentou me tocar. Peguei os óculos e voltei correndo para a trilha com o meu cachorro até chegar ao carro. Mais tarde, pensando sobre o que aconteceu, percebi o quanto foi arriscado eu ter voltado para pegar os óculos. Eu deveria ter ido direto para o carro e esperado até ele ir embora. Fiquei com a sensação de que ele tinha ido à minha praia com intenções perigosas. Contei tudo para minha mãe, que decidiu ligar para a administração do parque. Ela falou com uma mulher que trabalhava lá, que mencionou que havia outros relatos de casos parecidos acontecendo na mesma época naquele lago. A funcionária passou meu número para o guarda florestal, que me ligou, mas eu não pude atender. Retornei a ligação e deixei uma mensagem, mas nunca recebi uma resposta. Às vezes penso que deveria ter levado um spray de pimenta comigo para me defender, mas o Kido estava lá e, de alguma forma, eu sentia que ele me protegia. Ele parecia inofensivo, mas tinha uma mandíbula forte e sempre estava ao meu lado. Houve uma vez em que um homem tentou me afastar de uma ciclovia, dizendo para eu ir ver suas pinturas. Ele falava com um falso sotaque francês. Kido foi até ele, e o homem ficou visivelmente desconfortável com a presença do cachorro. Quando ele deu um tapinha no traseiro do meu cão, decidi que era hora de ir embora. Me sinto sortuda por ter o Kido comigo durante essas situações, porque acredito que as coisas poderiam ter sido bem piores sem ele. Ele era, de fato, meu melhor amigo no mundo. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu morava perto de alguns lagos mais afastados da cidade. Um dia decidi ir a um desses lagos para pescar. Não sou exatamente um grande pescador, mas naquela época gostava de ir sempre que tinha oportunidade. Sabia de um lugar muito tranquilo e isolado, onde poucas pessoas iam. O lago era cercado por uma floresta densa, e havia várias trilhas para caminhadas que o rodeavam. O ambiente era geralmente silencioso, e mesmo nas poucas vezes em que andei pelas trilhas, quase nunca via alguém. O lugar onde eu costumava pescar ficava um pouco afastado da trilha principal, em uma área bastante isolada. Já havia ido lá 2 ou 3 vezes, e sempre gostei da tranquilidade do local. Naquele dia, estacionei meu carro em um pequeno estacionamento perto do lago. Como esperado, não havia outros carros por lá. Peguei meu equipamento e entrei na trilha que levava à floresta. Caminhei por uns 15 minutos antes de sair da trilha e andar mais alguns minutos pela mata até chegar ao meu ponto de pesca. Após cerca de 30 minutos pescando, ouvi um barulho vindo da floresta atrás de mim.
De início pensei que fosse algum animal pequeno, como um pássaro ou esquilo, correndo entre as árvores, mas o som era alto demais para ser algo tão pequeno. Parecia ser causado por algo maior, talvez um animal grande ou até mesmo uma pessoa. Olhei para trás, mas não vi nada. O barulho durou uns 10 segundos e então parou. Resolvi ignorar e voltei a pescar, mas um pouco desconfiado. Alguns minutos depois, ouvi o mesmo barulho novamente. Mais uma vez, olhei ao redor e não vi nada. A floresta era muito densa e o som parecia estar vindo de longe, mas ainda assim estava me incomodando. Levantei e caminhei um pouco para ver se conseguia identificar o que estava causando aquilo, mas não encontrei nada. A essa altura eu já estava ficando desconfiado. Voltei ao meu lugar e continuei pescando, mas o ambiente já não parecia tão tranquilo quanto antes. Mais de 1 hora se passou e novamente ouvi os barulhos, dessa vez mais próximos e altos. Olhei para a floresta e percebi que alguns galhos estavam se mexendo, mas ainda assim não consegui ver quem ou o que estava fazendo isso. Decidi que era hora de ir embora. O clima de paz havia desaparecido e, para piorar, a pescaria não estava rendendo nada naquele dia. Arrumei minhas coisas rapidamente e comecei a caminhar de volta para a trilha. Enquanto caminhava pela floresta, o silêncio me deixava ainda mais apreensivo. Não ouvia mais nada, além dos meus próprios passos. Quando cheguei de volta à trilha principal, comecei a andar mais rápido. Depois de uns minutos, ouvi barulhos atrás de mim novamente, como se alguém estivesse caminhando pela floresta, seguindo meus passos. Parei por um momento e os sons também pararam. Continuei andando, agora em um ritmo acelerado, e logo o barulho voltou. Não queria olhar para trás. Só queria sair dali. Quando finalmente me aproximei do estacionamento, o som parecia cada vez mais perto. Me apressei ainda mais, e assim que alcancei o carro, coloquei minhas coisas no porta-malas e entrei rapidamente. Olhei ao redor e não vi ninguém saindo da floresta. Para minha surpresa, meu carro ainda era o único no estacionamento. Se houvesse mais alguém ali, provavelmente teria estacionado do outro lado do lago, o que levaria muito mais tempo para chegar. Ao dar ré e me preparar para sair, vi algo que fez meu coração disparar. Um homem estava parado na entrada da trilha, olhando diretamente para mim. Ele estava sujo, com o rosto manchado de terra, e suas roupas também estavam cobertas de sujeira. Ele simplesmente ficou me observando enquanto eu dirigia para longe. Depois daquele dia, nunca mais voltei para pescar naquele lago. Há alguns anos fui convidado para o casamento de um primo, e praticamente toda a família também estava presente. O casamento aconteceu a poucos minutos da casa da minha tia e do meu tio, então muitos de nós nos hospedamos lá. A casa deles era bem bonita, localizada à beira de um lago e com uma grande propriedade ao redor. A casa tinha 2 andares e um porão. Minha irmã ia participar do casamento, pois ela e minha prima são muito próximas, quase como irmãs. Meus pais, minha irmã e eu, junto com outras pessoas envolvidas no casamento, ficamos hospedados na casa do meu tio por alguns dias. Havia 5 quartos no andar de cima e um porão completo, mas com tanta gente lá, eu acabei dormindo no sofá da sala de estar. Não me importei muito com isso, até porque eu seria a única pessoa dormindo no andar principal. Nos primeiros dias, aproveitamos para passear perto do lago. Havia um pequeno cais onde podíamos ficar perto da água. O quintal era grande, rodeado por árvores e bosques. Apesar de não ser muito fã de água, foi divertido, e todos nós aproveitamos bastante. Quando a noite caiu, todos fomos para dentro, e logo, cada um foi se deitar. Todas as luzes foram apagadas e eu deitei no sofá para tentar dormir. Geralmente durmo rápido, mas estava muito quente naquela noite. Não sei se o aquecedor estava ligado ou o que aconteceu, mas eu simplesmente não conseguia pegar no sono. O ar-condicionado era complicado de mexer, e eu não sabia se seria adequado ligá-lo. Resolvi então sair um pouco. Na sala, havia uma porta de vidro que dava direto para o quintal. Achei estranho ter uma porta ali, já que não havia pátio, apenas grama do lado de fora.
Mesmo assim, decidi abri-la para sentir o frescor da noite. Estava bem mais frio lá fora, o que foi ótimo. Decidi dar uma volta para me refrescar. Caminhei um pouco pelo quintal, que era grande e bem afastado da estrada. Tudo estava muito tranquilo, até que ouvi um barulho vindo da direção do lago. Achei estranho, mas não vi nada a princípio. Andei um pouco mais perto e, de repente, vi um homem saindo de trás de algumas árvores. Ele estava a uns 15 metros de mim, mas não me viu. Estava olhando em outra direção. Assustado, voltei rapidamente para dentro de casa, tranquei a porta e tentei relaxar. Voltei para o sofá, esperando que quem quer que fosse embora. Enquanto estava deitado, tentando dormir, ainda olhava de relance pela janela. E então o vi de novo. O homem passou pela janela e estava se aproximando da casa. Meu coração disparou e eu não sabia o que fazer. Decidi fechar os olhos e fingir que estava dormindo. Alguns segundos depois, abri os olhos levemente e o vi parado do lado de fora, olhando fixamente pela porta de vidro. Ele tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Após alguns momentos, ele desistiu e foi embora. Eu me levantei lentamente e olhei pela janela, mas não o vi mais. Fui até a sala de jantar e olhei por outra janela, mas nada. Por fim, fui até a frente da casa e acendi a luz externa. Quando fiz isso, vi o homem se virar e começar a correr. Ele desapareceu atrás de um monte de árvores. Apaguei a luz e voltei para o sofá, conseguindo dormir um pouco depois disso. Na manhã seguinte, com tanta correria e preparação para o casamento, acabei não contando para ninguém o que tinha acontecido. Até hoje não faço ideia de quem era aquele homem e espero que ele nunca tenha voltado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!